Olá, queridos, graça e paz, mais uma semana se inicia e hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu gostaria de falar algo extremamente importante e que tem afetado a vida de muitas pessoas. Eu queria destacar aqui hoje 3 coisas que são capazes de lhe tirar da presença de Deus. Agora, para que você possa entender melhor a respeito disso, eu gostaria de iniciar falando o que é estar na presença de Deus. Não existe absolutamente nada neste mundo que possa se comparar à presença do nosso Deus. Estar na presença de Deus é a melhor opção, é a melhor coisa a se fazer. Óbvio que estar na presença de Deus tem inúmeros benefícios, mas dentre todos os benefícios que existe em estar na presença de Deus, eu gostaria de destacar 4 dentre muitos benefícios que existe em estar na presença de Deus. Eu quero começar citando direção. Quando se está na presença de Deus, você tem direção. Ele lhe direciona, ele lhe guia, ele lhe orienta. No Salmos capítulo 25, versículo 9, diz: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Então, quando você está na presença de Deus, você tem direção. Um outro benefício, dentre muitos que há em estar na presença de Deus, é o cuidado. Olha, quando se está na presença de Deus, Ele cuida de você. Ele tem esse cuidado. Salmos 91, versículo 7. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que maravilha. Olha o benefício de se estar na presença de Deus. A terceira coisa é a provisão. Mateus 6,30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Então olha só como que estar na presença de Deus é magnífico. Você tem provisão dele. E dentre todos os benefícios, a gente pode também citar a proteção. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então olha só os benefícios de se estar na presença de Deus. Mas o que eu quero destacar hoje são 3 coisas que podem te tirar da presença dele e fazer com que você perca esses benefícios de se estar na presença dele. Dentre muitos benefícios está a direção, o cuidado, a provisão e a proteção. Então eu quero citar aqui 3 coisas que podem lhe tirar da presença do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você curtisse essa mensagem, deixasse aí nos seus comentários algo que essa mensagem tenha sido importante para você e que também pudesse compartilhá-la, tá bom? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Encontraram aí? Diz assim, olha: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bem, eu gostaria de destacar 3 coisas que podem lhe tirar da presença de Deus. Aí no texto bíblico,
você percebe Jesus citando 3 palavras. Em algumas traduções pode até estar um pouquinho diferente, mas na que eu estou usando tem a palavra distração, ansiosa e preocupada. Perceba que nós vamos trabalhar em cima dessas 3 palavras: distração, ansiosa e preocupada. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Marta e Maria, elas eram íntimas de Jesus. Elas eram amigas próximas de Jesus. Quando Jesus saía para algumas viagens, era na casa delas que ele se hospedava. Então nós não estamos tratando aqui de 2 pessoas que não têm um conhecimento de quem era Jesus, do que representava o Senhor Jesus e do que era estar na presença do Senhor Jesus. Naquela época, naquele período, pessoas, quando ouviam falar que Jesus estava passando em um determinado ponto, elas deixavam tudo e iam, porque reconheciam o quão magnífico era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos tratando aqui de 2 pessoas que têm muito conhecimento acerca do que é o Senhor Jesus, quem era o Senhor Jesus e teve o privilégio de conviver com o Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu quero destacar é a distração. Olha só, a distração, ela pode lhe tirar da presença de Jesus. A distração pode fazer você rejeitar a presença de Jesus. A distração pode fazer você não atentar para a presença de Jesus. E com isso ignorar a presença de Jesus e sair da presença dele. Deixar de estar na presença dele. Hoje, nós vivemos num mundo aonde contribui muito para a gente viver de uma forma distraída. E a palavra distração, ela tem um significado interessante. Ela quer dizer desviar a atenção de um ponto. E a distração faz isso. A distração, ela faz com que você acabe desviando a sua atenção de onde jamais você deveria desviar. A distração, ela causa 3 coisas. A distração faz você perder o foco. Ela faz você deixar de olhar para quem você deve olhar. A distração, ela faz você perder o foco, que você precisa se manter sempre na presença dele. Hebreus 12, versículo 2, vai dizer lá que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. A distração, ela pode lhe tornar uma pessoa vulnerável. Perceba, Pedro estava caminhando sobre as águas. E lá no texto diz, em Mateus 14:30, vai dizer que Pedro, olhando para a tempestade, reparando na tempestade, afundou. Ou seja, ele olhou, perdeu o foco, que era Jesus, se distraiu com o vento, a tempestade e afundou. Então a distração, ela pode fazer você ficar vulnerável e acabar deixando a presença de Jesus, deixando de viver, de estar na presença dele. E a distração, querido, pode sim te levar à queda. A distração, ela pode fazer você cair. Ela pode levar você à queda. Mateus 26:40. Lá diz, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse, Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A distração pode te levar à queda. E eu quero destacar nesse versículo aqui 3 pontos importantíssimos a respeito também da distração. A distração não te deixa vigiar. A distração não te deixa orar, pode perceber. E a distração leva você à fraqueza emocional. Toda pessoa que se distrai, ela deixa de vigiar como deveria vigiar.
a ponto de abrir mão da presença de Jesus por uma outra coisa. Ela deixa de orar, você pode perceber. Bom, se a pessoa está distraída, ela está distraída com algo. E se ela está distraída com algo, acredito que a última coisa que ela vai pensar é em manter uma vida de oração com Cristo. E a terceira coisa, ela pode te levar à fraqueza emocional. Porque quando você está distraído, você perdeu o foco de quem você jamais deveria ter perdido. E por existir essa distração, você acaba desenvolvendo uma fraqueza emocional. Então cuidado com as distrações que este mundo ele tem nos trago. O mundo tem nos trazido muitas distrações. Então cuidado com isso. E quando você acaba se distraindo, é óbvio, você desenvolve um problema emocional por conta dessa distração. Você está tão distraído e que você não percebe. Um outro ponto a destacar é a preocupação. Perceba que Jesus disse para ela, olha, você está preocupada. O excesso de preocupação pode fazer você deixar a presença de Jesus. Existem muitas pessoas que estão com a sua cabeça com tanta coisa que elas ignoram a presença de Jesus. O excesso de preocupação é tanto que muitas pessoas não estão conseguindo entender que o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor Jesus. É na presença dele. E o excesso de preocupação pode sim fazer você deixar a presença de Jesus. Perceba que Jesus ele destaca isso, você está preocupada. A tua preocupação é tanta que você não está conseguindo entender quem é que está aqui na sua presença. Então cuidado com o excesso de preocupação. Salmos 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu. E também Lucas 12:25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar ou tirar uma hora que seja? Então, o excesso de preocupação pode lhe tirar da presença de Jesus. Cuidado com isso, o excesso de preocupação, ele te leva a viver de forma antecipada. Ele faz você ficar vivendo no futuro, ele não te deixa viver no presente. O excesso de preocupação, ele faz com que você fique tão preocupado, que você não tenha tempo para estar no melhor lugar, que é a presença de Cristo. Cuidado com o excesso de preocupação. Cuidado com esse excesso de pensamentos. Você se preocupa demais. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Então, cuidado com isso. Cuidado com o excesso de preocupação. E o excesso de preocupação, ele pode acabar desencadeando em você a ansiedade. Perceba que Jesus também diz a ela, estás ansiosa. A ansiedade é uma reação emocional, caracterizada por sentimentos, que traz tensão, nervosismo, medo, preocupação. O que vai ser de mim? Como vai ser amanhã? Mas agora que eu perdi o emprego? Mas se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir fazer aquilo? Então cuidado com isso. Filipenses capítulo 4, 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, olha só, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Perceba que quando você está ansioso, você pensa em 1000 coisas, você quer fazer N coisas, entretanto você se esquece do principal, que é ir para a presença de Jesus. Perceba que a ansiedade dessa mulher, ela era tanta
que fez ela agir de forma contrária. Filipenses capítulo 4, 6 nos ensina que quando a gente está ansioso, devemos entrar em oração e levar isso a Deus. Mas ela estava tão ansiosa que ela fez o oposto. Ela saiu da presença de Jesus. Cuidado com a ansiedade, porque isso pode causar em você um medo constante. Um medo constante. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A ansiedade, ela pode trazer para você um isolamento. Ela pode fazer você se isolar. E desde quando você se isolar vai resolver seu problema? Olha só. Ela estava tendo o privilégio, a oportunidade de ir para a presença de Jesus. Mas por conta da distração, por conta do excesso de preocupação e por conta da ansiedade, ela preferiu se isolar, ela preferiu sair. E ela se incomodou tanto com isso que ela foi lá. Senhor, tá que o senhor não está incomodado, não? De ver que a minha irmã está aí e eu tendo que fazer um monte de coisa aqui? Ela preferiu se isolar do que ir, do que estar na presença de Cristo. Não se isole. Não cometa este erro. Então hoje, eu queria que você pensasse e refletisse nessas três coisas e que a partir de hoje você tomasse muito cuidado com a distração, com o excesso de preocupação e com a ansiedade, porque essas três coisas podem fazer você deixar a presença de Jesus. E se você está aqui e você deixou a presença de Jesus, você saiu da presença de Jesus, você se afastou da presença de Jesus, por conta, de repente, de outras coisas não citadas aqui, mas muito provavelmente você tenha iniciado por esse caminho, pela distração, pelo excesso de preocupação, que trouxe para você uma ansiedade, que fez você se isolar e acabou deixando a presença de Jesus. Eu sei que muitas pessoas querem ouvir que Deus está contigo e Ele está, que Deus vai te abençoar e Ele vai, que Deus vai mudar a sua situação e Ele vai mudar a sua situação. Entretanto, nada disso é mais importante do que estarmos na presença de Jesus. Então, antes de você desejar resolver os seus problemas, entenda que a maior parte da solução dele está em você permanecer na presença de Cristo. Por isso eu gostaria de fazer uma oração por você que talvez deixou a presença dele, saiu da presença dele por conta de uma distração, pelo excesso de preocupação, pela ansiedade e outras coisas. Eu quero convidar você a orar agora para que você volte a viver na presença de Cristo. Feche os seus olhos. Ó Deus, eu oro agora junto com essa pessoa que talvez não está mais habitando na tua presença, não se encontra mais na tua presença, se afastou, deixou a sua presença. Talvez por ter se distraído pelo excesso de preocupação, pela ansiedade que acabou fazendo ela ficar tão preocupada com tantas coisas e acabou esquecendo que o melhor lugar para se estar é na tua presença. Eu oro por esta pessoa agora e eu te peço, meu Deus, que esta mensagem possa fazê-lo ou fazê-la refletir e ainda hoje tomar uma decisão de voltar para a tua presença. Eu os entrego em tuas mãos, em nome do Senhor.
e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Queridos, ficamos por aqui, que essa semana seja abençoada para você, tá bom? Compartilhe essa mensagem com alguém, curta, se inscreva no canal e na semana que vem estaremos juntos aqui trazendo para você mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Até a próxima!